Olá, quarto ano. Hoje nós estamos aqui, dia 7 de outubro, para a nossa aula da disciplina de ética. O que nós vamos falar hoje não está em nosso livro, certo? É um conteúdo complementar. Nós comemoramos na semana passada, mais precisamente no dia 1 de outubro, e nós vamos falar hoje sobre pessoas que contribuíram muito para a nossa sociedade e ainda contribuem sim, certo? Nós temos algumas coisas a comemorar, mas também tem muita coisa que a gente não pode comemorar referente a essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas são esquecidas pela sociedade. Muitas vezes essas pessoas elas não têm os seus direitos, né, assegurados. E essas pessoas, elas de uma forma geral, elas colaboraram muito para a educação na sociedade. Por quê? Elas educam os filhos, né? Educam seus filhos. Então, quando seus filhos têm filhos, eles passam esses valores que eles aprenderam para os seus filhos também. E assim vai passando de geração em geração. Mas de quem será que nós estamos falando? Nós já falamos aqui em educação, dissemos que essas pessoas têm muito a colaborar para a sociedade. Quem são essas pessoas? Foi comemorado semana passada, né? Geralmente, toda família tem, né? Pode ter uma pessoa na cidade, pode ter até várias também, né? Depende, aí varia de família para família. Quem sabe de quem nós estamos falando? Nós estamos falando dos idosos. Os idosos, né? Muitas pessoas ainda têm uma visão muito equivocada, né? Muito errada sobre os idosos. Tem pessoas que acham que a pessoa ela tá idosa, a mulher ela vai ter que aprender. Eu já ouvi muito essa expressão, né? Vai ter que aprender a fazer crochê, vai ter que fazer tricô. O homem quando ele tá idoso, ele tem que ficar sentado assistindo televisão, lendo jornal ou revista, ou vai jogar. E não é assim. Hoje em dia, os idosos, eles estão muito diferentes dos idosos de outras épocas. Hoje em dia, os idosos, eles fazem atividades físicas, né? Fazem exercícios físicos e, inclusive, muitos deles têm até mais disposição do que a gente, viu? Idosos hoje em dia frequentam eventos, eles fazem coisas que antigamente eles não faziam. Antigamente os idosos, eles ficavam mais assim, com a questão da família. Ele ficava mais dentro de casa, ele saía menos. Hoje em dia o idoso, ele conquistou um espaço, né? Ele faz várias atividades. Então, a gente precisa acabar com essa visão de que idoso ele só pode fazer alguma coisa sentado, que o idoso não pode estar se exercitando muito, não pode. Claro, muitas vezes eles podem ter algum problema de saúde e às vezes eles não podem correr, alguns realmente já não tem mais aquela mobilidade que tinha antes, mas isso não é motivo nenhum para que a sociedade tenha preconceito, não. Tem muitos idosos que fazem coisas muito melhor do que muita gente mais jovem, viu? Eles estão, tem idoso que tem até a memória melhor do que a de uma pessoa, mais jovem. Vocês sabiam disso? Então, nós temos aí alguns tipos, né? Aí tem uma imagem representando essas pessoas. E no dia 1º, nós comemoramos a data, né? Infelizmente, nós ainda vemos muito desrespeito da sociedade por essas pessoas. Todo lugar tem que ter o estacionamento reservado para o idoso. Mas o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas estacionam na vaga deles. Muitas vezes tem pessoas que não deveriam estar na fila preferencial, que é a fila que eles têm que estar. Então, estão na fila, ocupando a vaga de um deles. E assim, é uma situação muito chata, né? Porque
o idoso ele passou tanto tempo para poder construir, né, o espaço dele, e tem algumas pessoas que ainda tentam, né, atrapalhar, né, essa questão dessa conquista. Aí nós temos, ó, uma idosinha aqui com os gatinhos, o outro aqui, ó, com a vara de pescar, né, uma atividade diferenciada. Olha esse daqui. Esse daqui, ó, ele faz atividade física. Olha a toalhinha no pescoço, olha a garrafinha. Tem a outra senhorinha aqui com uma cestinha, tem outro senhor aqui, certo? Então a gente tem que acabar com essa visão de que idoso é uma pessoa que tem que ficar sentada. Nós sabemos que agora nós estamos passando por um momento difícil nessa pandemia. E os idosos, eles são realmente grupo de risco. Então, né, esse ano não foi um ano bom para ninguém, na verdade. Mas para os idosos foi pior. Porque muitos idosos tiveram que ficar longe da sua família, né? Claro, eles ficavam com as pessoas que moravam com eles, né? Mas, por exemplo, ele tinha um neto que morava em outra casa, tinha um filho que morava em outra casa. Então, quando a pandemia estava aquele auge mesmo, os próprios médicos estavam aconselhando as pessoas a não fazerem, né, tumulto na casa desses idosos, para não levarem a Covid para eles. Porque uma pessoa idosa, ela pegar a Covid, as complicações são bem maiores. Então, assim, esse ano foi um ano sofrido, né, para eles também por conta disso. Eles tiveram que ficar distantes das pessoas que eles gostam. Mas, né, infelizmente, era o que poderia ser feito para a melhoria da saúde deles, né, ou para a preservação da saúde deles. Né? Então, a gente espera que tudo isso normalize logo, né? Então, assim, voltar tudo ao normal. É o desejo da gente, né? Aí a gente pergunta assim, quem são as pessoas idosas? As pessoas idosas, elas também são chamadas de pessoas da terceira idade. Mas quem será que são essas pessoas idosas? Ó, existe no Brasil o Estatuto do Idoso. Vocês sabem para que serve esse estatuto? Esse estatuto é um conjunto de leis em prol do idoso, né? Para proteger o idoso. Então, são alguns direitos que os idosos têm. E esses direitos que a gente vê de vaga em estacionamento, fila preferencial, não é porque ninguém é bonzinho, não, gente. É porque são direitos dos idosos. Então, no artigo 1 da Constituição tem assim: é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Aqui no Brasil, a partir de 60 anos, uma pessoa ela já é considerada idosa, certo? Agora, tem alguns direitos que ela passa a ter, né, mais assim, com 65 anos, como, por exemplo, andar no ônibus sem pagar. Essas pessoas, elas têm o direito de andar no ônibus sem pagar a partir de 65 anos. Se ela tiver menos do que isso, ela ainda paga. Se ela tiver 60, 61, 62, até 64, ela ainda paga. Mesmo que seja já considerada idosa, mas a lei, né, para pessoas a partir de 65 anos andarem gratuitamente. A habitação de idosos. A casa do idoso, ela deve ser bem aconchegante, né? Deve ser bem confortável. Então, nós temos aqui algumas imagens, ó. Tem aqui nessa primeira imagem, ó, tem 4 tipos aqui de habitação, né? De casa. Então, ó, isso aqui, pode ver, ó, tem uma plantinha, tem uma cadeira, mas é um local bem calmo, bem confortável para essas pessoas. É ruim uma casa quando tem muitos móveis, né? Porque o idoso ele pode tropeçar, né? Pode cair, pode se acidentar. Então vocês podem ver que essas casas aqui, ó, só tem o básico. Tem aqui um armário,
né? Tem aí a janela tá aí, mas tem a cadeira, tem um sofá aqui, o outro, tem um vaso de planta, então são coisas bem básicas, certo? O correto é esse, né? Para não causar acidente. Casa que tem idoso e casa que tem criança não é muito bom ter muitos móveis, não, um muito junto do outro, não, porque pode ocorrer acidentes. E aqui, ó, nessa segunda imagem, olha quanto espaço a gente tem aqui na sala. Aí tem o rack aqui, né? Tem o abajur lá embaixo. Tem o tapete aqui, o netinho tá assistindo, né? TV. Tem a senhorinha aí sentada na cadeira, ó. Tem uma janelinha na sala, né? Pra quando quiser abrir ficar arejado também. Mas pode ver, olha quanto espaço tem sobrando. Esse é o certo, para evitar acidentes, né? Aqui também tem as janelinhas, né? Nas imagens. Nessa janela você pode abrir a cortina para clarear, você pode abrir para ventilar. Esse outro tipo aqui de janela, a gente não precisa abrir a cortina, não vai influenciar tanto, né? Mas a gente pode abrir a janela para poder iluminar, né? Outra coisa que tem aqui na segunda imagem, ó, não tem na primeira, a questão da iluminação. A iluminação na casa do idoso também é muito importante para que ele possa, né, enxergar tudo melhor. E agora tem aí a questão aprendizado. Aí a gente pergunta assim, mas uma pessoa idosa ela ainda aprende? Nós aprendemos até o último dia da vida da gente. E vocês sabiam disso? Mesmo que eu diga assim, eu já sei ler. Eu já sei mexer no computador. Eu já sei fazer isso. Mas tem sempre alguma coisa que a gente não vai saber fazer. E a gente, até o último dia de vida, a gente pode aprender. Vocês sabiam disso? Aí tem gente que diz assim, mas a gente só aprende as coisas quando a gente é jovem. Não. Claro, quando a gente é jovem, a nossa mente, né, tem menos preocupação. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo mais responsabilidade. Então, a gente fica mais preocupado com outras coisas e a gente termina, né, às vezes assim, tá com a cabeça tão cheia de coisa que a gente quer aprender algo e fica ruim, né? E uma coisa que os idosos vêm aprendendo muito ultimamente, sabe o que é? A tecnologia. A tecnologia chegou até os idosos. Até um tempo, né? Tecnologia era uma coisa de jovem. Né? Só o jovem sabe mexer. Hoje em dia tem idosos que usam as redes sociais, até as operações no banco, para poder eles saberem questão de quanto eles têm no banco, se o dinheiro da aposentadoria já entrou. Eles conseguem usar a internet para isso. E isso é maravilhoso, né? Isso é um passatempo também para eles, né? Então aqui a gente tá vendo, ó, tem uma pessoa aí com um tablet, ó, ele está ensinando, a pessoa que está ensinando também, ela é idosa, está ensinando as outras pessoas também. Isso é maravilhoso. Certo? As tecnologias, eles podem falar com pessoas que estão mais distantes, né? Porque na época da juventude deles era escrever cartas. Essas cartas demoravam muito para poder chegar à pessoa, né? No caso, ao destinatário. E através da tecnologia, ó, ele pega o celular, vou ligar para fulano. Fulano mora lá em São Paulo. Oi, fulano, você vem quando? Ele faz a pergunta que ele quiser, conversa, coloca os assuntos em dia. Então, isso é muito bom também, certo? Artesanato, tem alguns idosos, né? Tem alguns lugares, no caso, por exemplo, como os asilos de idosos, né? Asilos, nesses asilos aí vivem idosos que muitos não têm família, ou a própria família muitas vezes colocam esses idosos no abrigo. Então, eles aprendem várias coisas, ó. Aqui, eles estão aprendendo aí, ó, estão fazendo uns desenhos, umas pinturas, né? A gente vê até pelos materiais aqui que é artesanato. Isso é muito bom porque isso exercita a memória deles, né? Eles ainda se sentem úteis, né? Porque eles vão aprender artesanatos, vão aprender coisas diferentes. Isso é maravilhoso também, né? Isso é muito bom porque a arte, ela tem esse lado também. Por quê? Quando as pessoas vão fazer um artesanato, qualquer coisa de arte,
as pessoas elas expressam o que elas sentem. Então, se ela fez algo belíssimo assim, então é porque naquele momento provavelmente ela está feliz, ela está bem, certo? Estatuto do Idoso. Essa lei, né, em prol do idoso, foi criada em 1 de outubro de 2003. Então, ó, nós estamos em 2020, certo? E é a Lei 10.741. Então, essa lei aí veio, né? Tinha muitos idosos que eram esquecidos, né? A gente ainda vê muito desrespeito, né? Muitas famílias que às vezes não dão a devida importância aos idosos, as pessoas que agem errado, que tratam às vezes o idoso mal, mas mesmo assim, essa lei está aí, né, para poder punir as pessoas que fazem algo contra os idosos. Então, a lei está aí para punição, certo? E aqui nós temos outros estatutos também, né? Aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos falar em breve sobre ele também, tá certo? Aí aqui a gente tem alguns dos direitos dos idosos. Vamos ver? Tem assim em cima, nessa parte verde, trabalho. A gente pergunta, idoso trabalha? Ainda tem idosos que mesmo depois que se aposentam, eles optam por trabalharem. Então, vamos ver alguma coisa, vamos ver aqui. É proibida a discriminação por idade. Então, assim, tem empresas que têm isso, né? Que tem uma certa idade, dá uma certa idade. Se a pessoa já estiver ficando idosa, demitem essa pessoa, né? Porque acham que essa pessoa não tem mais habilidade para fazer as coisas, né? Isso é preconceito, certo? É um tipo de preconceito. Por quê? Tem pessoas idosas que desempenham sua função muito melhor do que muitas pessoas jovens, certo? A idade é critério de desempate em concurso público, sendo favorecido o mais velho. Por exemplo, se a gente vai fazer um concurso, a gente fez uma prova, a gente tirou a mesma nota que uma pessoa com idade, com mais idade do que a gente, então essa pessoa fica numa colocação melhor no concurso. Quanto mais velha a pessoa, né, no caso para desempatar a nota, então melhor vai ser a colocação dela no concurso. Fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, certo? A empresa nenhuma pode chegar e dizer assim, olha, eu não vou contratar você por causa da idade. É porque aqui a gente só contrata pessoas até tal idade. Isso é muito chato, né? A gente ouvir, né? Você tem habilidade, você sabe fazer uma coisa e simplesmente por causa da sua idade, as pessoas não vão deixar você fazer. Então, imagine como essas pessoas se sentem, né? Transporte coletivo. Olha, essa primeira frase é a frase mais absurda que tem. Por quê? Reserva de 10% dos assentos para idosos. Quando a gente sobe no ônibus, os assentos que são preferenciais, né, que são reservados, são os assentos da frente, né, que ficam entre o cobrador e entre o motorista. Mas aqueles assentos ali é para dividir para idosos, para gestantes, para pessoas com necessidades especiais. Aí a gente sobe no ônibus muitas vezes. E o que é que a gente encontra? Um monte de idoso em pé. Tem gestantes em pé. E ainda tem uma cena que a gente vai ver daqui a pouco, viu? Que acontece muito. Tem a imagem aí para a gente refletir já já. Aí o que é que acontece? Fica tudo misturado, né? Esses assentos para dividir para esse povo todinho. Para idoso, para gestante, para pessoas com necessidades especiais. Será que realmente fica 10% desses assentos para os idosos? Fica não. Infelizmente não fica.
Tem motorista que ainda abre, né, a porta traseira do ônibus, quando não tem mais lugar na frente, pede para os idosos irem, né, para sentarem em outras cadeiras. Mas muitos motoristas não fazem isso. Então, eles ficam ali na frente mesmo, todo mundo junto, né? Infelizmente, é a realidade, né? 2 vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos nos transportes coletivos interestaduais. Quando a gente fala em interestaduais, é de um estado para outro. Por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco. Então, tem uma pessoa idosa, que ela está aqui em Pernambuco, ela quer ir, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, de ônibus. Então, ela paga, ela tem direito a pagar o ônibus, tem direito a levar 2 pessoas idosas, sem que essas pessoas paguem, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Muitos idosos, para poderem viajar, mesmo tendo essa idade, eles terminam pagando o valor que todo mundo paga. 50% de desconto no valor da passagem se ele for pegar esse ônibus para ir para Natal. Se não tiver mais essas 2 vagas reservadas, né? Essas vagas já foram preenchidas. Essas vagas gratuitas, eles têm direito a pagar metade do que todo mundo paga. Mas isso nem sempre acontece. Eles terminam pagando o valor total, porque tem empresa de ônibus que ainda resiste a isso. Infelizmente, né? Provavelmente você já subiu no ônibus, aí já viu isso aqui. Assentos reservados, idosos, gestantes, pessoas com necessidades especiais e com criança de colo. Então tá aqui, ó, criança de colo, essa imagem aqui tem a pessoa com um bebê. Pessoas com necessidades especiais, essa pessoa que tá como se fosse com a perna enrolada, né, com uma faixa, tudo tá com a muleta. O idoso e a gestante. A gente tá vendo aqui essa senhora sentada, ó, mostrando a carteirinha dela, né? Que é chamada de carteira de livre acesso. A gente vê isso aqui, né? Mas a gente também vê isso. Se lembram que ainda agora eu falei, ó, tem uma imagem que a gente vai ver para a gente poder refletir. Gente, olha essa imagem. Olha o que tem lá, o papel que está lá pregado na janela. Assento reservado para passageiros especiais. Aí eu pergunto a vocês, essas pessoas aqui, alguma delas, será que elas se encaixam? Elas são idosas? Elas têm necessidades especiais, essas que estão sentadas? São gestantes? Estão com criança de colo? Não, né? A gente tá vendo aí nitidamente que não. E aqui? Tem alguma gestante? Tem alguma pessoa aí com necessidade especial? Com criança de colo ou algum idoso? Não. E aqui atrás a gente vê um pedacinho, né, do rosto de outra pessoa jovem. Mas olhem quem está em pé. O idoso e a gestante. A gestante chega a estar até suada, né? Provavelmente está se sentindo mal. Está aí em pé. E a gente ainda tem outra coisa, viu? Quando a gente sobe no ônibus, a gente vê isso. Ainda vê gente com fone de ouvido. Aí fecha o olho, ó. Faz de conta que tá dormindo. Para não dar o lugar a quem realmente tem o direito àquele lugar. Eu já vi muito, gente, ó. Época da faculdade mesmo. Todo dia quando eu ia para a faculdade, eu ia passar pela catraca e tava o pessoal cochilando com fone de ouvido e os idosos tudo em pé. É complicado, viu? É difícil, viu? Porque, olha aí, ó. Aí eu pergunto a vocês, se o ônibus precisa frear de repente, essas pessoas caírem, né? Essa mulher aqui, essa gestante e essa pessoa de idade, olha só as consequências. Infelizmente, tem pessoas que não olham por esse lado, né?
Outro direito, a gente viu aí a questão dos assentos reservados, que é um dos direitos dos idosos. Outro direito, ó, atendimento médico prioritário. Quando chega, por exemplo, numa emergência, duas pessoas, né, e tem vaga para atender uma pessoa primeiro. Então, o idoso, ele é preferência, ele pode passar na frente de outras pessoas para poder ser atendido, certo? Isso é um direito que não pode ser negado. Assim como eles têm direito também, os idosos, a receber as medicações. Tem idosos que tomam remédio para diabetes, tomam remédio para pressão, e eles têm direito de receber gratuitamente no posto de saúde. Ele vai no posto e ele pega esses remédios. A gente sabe que muitas vezes não tem, né? Mas é um direito. E esse direito precisa ser cobrado, certo? Estacionamentos reservados. Você provavelmente já foi no shopping, já foi no supermercado e você já viu isso aqui, ó. O nome aí, idoso. E aqui tem o desenho. Mas o que é que acontece? Muitas pessoas que não são idosas estacionam nesses locais. Eu hoje mesmo, eu presenciei isso. Num lugar que eu fui, estava lá a estacionamento reservado, de um lado era de idoso, do outro era de gestante. Pois um cidadão, num carro, parou e ficou entre os dois estacionamentos. Atravessou mesmo o carro assim. Aí, se viesse uma gestante ou um idoso para estacionar, será que eles iam ter o direito deles assegurado? Não. Isso é uma coisa que é até um absurdo, né? Mas a gente vê. Né? Às vezes tem coisas que a gente vê e a gente não acredita que está vendo. Se fala tanto, né, que as pessoas têm os direitos na sociedade e tudo, e a gente vê tanta coisa, né? Caixa preferencial, fila exclusiva. Em bancos, em supermercados, em casas lotéricas, em farmácias, em qualquer lugar que tiver fila, né, que tiver caixas, tem que ter um caixa separado, que é o caixa preferencial. Esse caixa são para os idosos, são para gestantes, para pessoas, né, com necessidades especiais, que é esse terceiro desenho aqui, e pessoas com criança de colo, certo? E, ó, idosos acima de 60 anos, caixa prioritário. Lei Federal 10.741/03. Lei do Estatuto do Idoso, certo? Não é a gente que está dizendo, não, é o Estatuto que está dizendo. Outro direito que eles têm, viver junto com a família, né? Eles conviverem com quem eles gostam. É um direito que ninguém pode negar deles. Infelizmente, muitas pessoas colocam o idoso no asilo, mas eles têm direito a viver com a família, sim. Participação na vida familiar e comunitária. Eles têm direito de estar em vários lugares da sociedade, estarem convivendo com outras pessoas também. Pode ser com vizinhos. Alguns fazem parte até de grupos, né? Assim, tem um grupo da terceira idade, da Zumba. Então, tem as mulheres lá de uma certa idade, já da terceira idade, que elas vão dançar Zumba. Tem um grupo de artesanato na associação para pessoas da terceira idade. Então, essas pessoas vão para lá para aprender artesanato. Então, isso é uma participação comunitária, porque eles estão convivendo com outras pessoas que não são só aquelas pessoas da família deles, não. Opinião e expressão. Eles têm o direito de opinar sobre os assuntos também. Aí tem gente que diz assim, mas idoso não tem direito de opinar, não. Tem, e muito. Eles têm, muito mais experiência do que a gente. Então, eles vão saber se aquilo ali está sendo melhor, se aquilo está pior, não é? Eles até muitas vezes comparam com a época deles, né? Na minha época, não tinha isso. Na minha época, ninguém fazia aquilo. Então,
Esse outro artigo aí do Estatuto do Idoso é bem interessante. Ó. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Ó, educação. Se, por exemplo, um idoso ele não é alfabetizado, porque na época deles ele não teve condições, né? não teve oportunidade, ele pode voltar a estudar, certo? Para isso tem a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então tem muitos idosos matriculados para aprender a ler. Tem idosos que pararam de estudar há muito tempo e estão dentro de faculdades. E eles passam essa lição para a gente de que nunca é tarde para se fazer nada. Se a gente tem vontade de fazer algo, a gente corre atrás de nossos sonhos. Então, a questão da cultura, eles podem ir para um evento cultural, por exemplo, tem idosos que dançam quadrilhas, que saem em blocos carnavalescos, né? Ou praticam qualquer outro tipo de uma dança. Esporte, tem idosos também que praticam esportes e alguns gostam de ir para eventos de esporte só para assistir também, mas é um direito. O lazer, quando a gente fala em lazer, é diversão. Espetáculos, produtos e serviços. Esses espetáculos aí, eles podem assistir um teatro, eles podem ir para um show, certo? Direito à aposentadoria. As pessoas trabalham durante a vida, né, durante boa parte da vida, e quando elas chegam numa certa idade, elas têm direito a se aposentarem. Então, elas todo mês recebem o salário, né, de acordo. Elas é feito um cálculo para saber se ela vai receber um salário mínimo ou se vai receber mais. E, infelizmente, a gente sabe que é pouca a aposentadoria, porque tem pessoas da cidade que precisam comprar remédios, tem pessoas que ainda pagam aluguel, essas pessoas precisam se alimentar também. Algumas pagam planos de saúde e a gente sabe que o valor é muito baixo, se torna muito baixo por conta disso. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos. Então, é o que a gente já havia falado, certo? Aí agora vocês estão vendo a imagem aí de um banheiro. Aí vocês dizem, gente, um banheiro? Aí tem um nome lá em cima. Acessibilidade. Outra coisa, acessibilidade não é só para pessoas com necessidades especiais, não, viu? Acessibilidade também é para idosos, para gestantes. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Esses ferrinhos aqui, ó, os idosos quando vão ao banheiro, algumas bacias são muito baixas, alguns deles podem ter dificuldade para se levantar, então eles vão segurar nesse ferrinho aqui e vão se levantar tranquilamente. Então aí está oferecendo o quê? O acesso, né? Tá oferecendo condições dessas pessoas poderem ir no banheiro. Então aqui tem outros direitos, tá? Eu vou ler alguns, só os que a gente não viu anteriormente. Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, né? Preconceito com idoso, violência física, que é o que? Agredir, violência psicológica, que é dizer coisas, né? Xingar, humilhar, é proibido, certo? Todo idoso tem direito a um acompanhante em caso de internação, tanto na rede pública quanto na privada. Então, as pessoas que são idosas, elas têm direito a ficar alguém com elas nos hospitais. Planos de saúde não podem reajustar o valor por mudança de faixa etária. Infelizmente, é o que a gente mais vê. Tem muitas pessoas que processam, né, que denunciam, mas botam na justiça essa questão dos planos de saúde, mas infelizmente eles ainda continuam fazendo. O transporte urbano e interestadual, que a gente viu, né, de um estado para o outro. 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados são reservados aos idosos.
A gente viu que existe, mas tem pessoas que estacionam nessas vagas que não são idosas. Desconto de 50% no valor de ingresso para eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer. Se a pessoa comprou um ingresso para ir para um jogo, comprou um ingresso para ir para o show, comprou um ingresso para ir para o teatro, se ela for idosa, ela tem direito a pagar só metade, certo? Atendimento prioritário, né? Em médicos, ou qualquer consultórios médicos, hospitais, ou qualquer outro espaço público, elas têm direito, sim. Tem preferência, sim. Pensão alimentícia, caso não tenha condições de se sustentar, o idoso que ainda não é aposentado, né, ele tem direito. 3% das unidades residenciais de programas habitacionais são reservadas aos idosos, aqueles programas, né, que as pessoas fazem para questão de habitação, né, para comprar um imóvel também com mais facilidade, né, aqueles planos que tem tudo. Então, tem uma parte que tem que ser reservada para os idosos também. Isenção de parcela do imposto de renda. Aumento de 25% do benefício, no caso da aposentadoria, né, se o idoso ele tiver um cuidador. Infelizmente, tem coisa aí que fica só na vontade, né, de que aconteça. Então, nós temos aí os direitos fundamentais do idoso, a habitação, que nós vimos, né, o idoso ele tem direito a ter uma casa, viver com quem ele gosta dentro da casa dele. Transporte, nós vimos, né, isso aí está resumindo tudo. Transporte, que a gente viu os assentos reservados. Direito à vida, quando a gente fala esse sentido de vida, é o lazer, a cultura, ele fazer o que ele gosta. Direito à liberdade e respeito acima de tudo, né? Se a gente faz a nossa parte, então a gente já está respeitando o idoso, certo? E eu queria até falar isso aí com vocês, eu acho que vocês provavelmente já viram em história, Lei do Sexagenário. Essa lei libertava os escravos idosos. Mas poucos escravos se lucravam disso. Por quê? Os escravos trabalhavam tanto que eles terminavam adoecendo e morrendo antes da época. Então, muitos, infelizmente, não chegavam a se lucrar dessa lei. Então, hoje, vocês vão aproveitar, vão pegar o caderno, tá certo? E vocês vão copiar aí a atividade de classe, né? Primeiro quesito. Qual lei foi criada em nosso país em prol do idoso? É o Estatuto de quê mesmo? Aquela lei lá de 2003. Qual lei foi essa? Segundo, quando foi criado o Estatuto do Idoso? Eita, sem querer, eu já tinha falado o ano, tá vendo? Estão vendo só? Terceiro, quais pessoas são consideradas idosas? Pessoas a partir de que idade? Quarto, qual lei durante o período de escravidão libertava os escravos idosos? Então, agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade, não é isso? Então, lei que foi criada em prol dos idosos, Estatuto do Idoso. Quando essa lei foi criada? 1 de outubro de 2003. Olha só, nós estamos em 2020, né? 17 anos de criação dessa lei. E o terceiro, quem são as pessoas consideradas idosas? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, a partir de 60, né? Porque o estatuto ele coloca assim, né? Pessoas com idade igual ou superior, né? E quarto quesito, a lei que libertava os escravos idosos, lei dos sexagenários. A gente sabe, né? Como a gente falou que infelizmente, nem todos puderam aproveitar essa lei, né? Porque muitos morriam antes do tempo, porque trabalhavam demais, muitos escravos, certo?
Então, está aí a nossa correção, tá? Então, vocês têm a atividade de casa, que é no caderno também, pessoal. Primeiro, você vê os direitos dos idosos sendo cumpridos, você, no seu dia a dia, você vê esses direitos cumpridos? Segundo, na sua opinião, qual a importância dos idosos na sociedade? Os idosos, eles são importantes em quê? Terceiro, faça uma lista com alguns dos direitos dos idosos. Nós vimos, né, o direito deles nos transportes, o que é que eles têm reservado? Nos estacionamentos, o que é que tem reservado? Nós vimos também na questão quando ele precisa ser atendido, né, de um atendimento médico. Quando ele vai no supermercado, quando ele vai num banco, a questão de quê? Certo? Então, estão aí alguns desses direitos. Então, tem aí durante o vídeo alguns desses direitos. Se vocês quiserem também escrever outros que vocês possam conhecer, também está certo, ok? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.